Bem-vindo ao podcast A Nutricionista Diz Que Sim. Eu sou a Maria Gama, sou nutricionista e aqui falamos sobre como a alimentação saudável deve ser. Simples, real e descomplicada. Hoje, neste episódio, vou-te mostrar alguns pequenos almoços muito simples de fazer para facilitar ao máximo a tua vida aí em casa. Então, aqui a primeira sugestão acaba por ser o iogurte com a aveia e com a fruta, um dos meus pequenos almoços preferidos e que utilizo em casa e com a minha família. E trago aqui mesmo os utensílios para te conseguir passar a mensagem de como é que isto pode ser assim tão simples. Na verdade, tu podes ter logo vários frasquinhos em casa, dá imenso jeito. Quem diz frasquinhos, diz marmitas, o que te der mais jeito, ou até aqueles frascos, às vezes do doce, ir guardando para utilizar. E podes fazer vários pequenos almoços logo, por exemplo, ao sábado ou ao domingo e guardar para durante a semana. Eu tenho aqui 3, mas tu podes fazer, por exemplo, logo os 5. Ou até, se forem mais pessoas em tua casa, também fazer logo contabilizando o número de pessoas em tua casa. Podes fazer, por exemplo, de segunda à quarta e depois quarta fazes para quinta e para sexta-feira e acabas por ter apenas um tempo dedicado a esta tarefa e acaba por ficar muito facilitado. Não há nada mais simples porque, na verdade, isto é só pegar e montar. Nada mais. Portanto, na verdade, é só pegares no teu iogurte, colocar o iogurte, depois colocas também, eu já vou buscar os flocos de aveia. Eu estou a fazer com iogurte natural, que é o iogurte que nós utilizamos sempre em casa, é sempre a minha sugestão. Se utilizares outro tipo de iogurte, o iogurte magro de aromas, por exemplo. Depois os flocos de aveia, que é o que eu costumo utilizar também. É muito simples, é só juntar. Depois, claro que é importante ir colocando as quantidades que são adequadas a ti, de acordo com o teu objetivo, mas aqui estamos apenas a exemplificar. Colocas os flocos de aveia, misturas, ou seja, fica tudo misturado. E depois ainda podes colocar também a fruta. Normalmente eu prefiro colocar a fruta no momento, mas a verdade também podes colocar a fruta, misturar também, que fica junto com o iogurte e com a aveia e fica bom. Portanto, na verdade, acaba por ser fazer exatamente a mesma coisa 3 vezes. Uma sugestão que ainda demora menos tempo é, se calhar, pegares, por exemplo, numa marmita grande ou até num pirex, fazeres tudo nesse pirex, não é? Com os 3 iogurtes, com os flocos de aveia e depois dividires. Se não quiseres estar a fazer um a um. É o que funcionar em tua casa. Este episódio não é de todo para partilhar contigo receitas, é para partilhar contigo o que pode funcionar aí de casa. Portanto, leva daqui algumas dicas e algumas sugestões do que é que pode fazer sentido para começares a aplicar desse lado. Portanto, está assim, não é? Nós podemos logo, então, partir aqui a fruta. Neste caso tenho aqui uma pera. Podes sempre variar a fruta também de acordo com os gostos que existem em casa. Outra das coisas também que eu gosto muito de juntar é canela, que também tenho aqui, que acaba logo por dar aqui um sabor diferente a este pequeno almoço. Frutas que eu gosto de juntar a este pequeno almoço são frutas um bocadinho mais doces. Isto vai sempre depender do teu gosto, mas a banana, a maçã, a pera é sempre uma boa estratégia. Depois podes misturar, fechas e, se reparar, está pronto. Quando tiveres os outros, na verdade, acabas por ficar com todos despachados. Eu utilizei flocos de aveia, mas também podes utilizar, por exemplo, o arroz puff, cornflakes. Claro que aqueles cereais vão ficar moles, não é? Portanto, se calhar a minha sugestão neste sentido seria teres o iogurte e a fruta misturado e depois colocares por cima os cornflakes ou então o arroz puff, que é para ficar mais crocante, porque eles têm essa característica. Também podes colocar frutos gordos, umas amêndoas, umas avelãs, umas sementes de girassol, se preferires também o crocante da parte da manhã. Este tipo de pequeno almoço funciona muito bem quando não tens tempo de manhã, quando começas a correr, quando acordas cheia de pressa, e pode ser uma grande estratégia para tirares esta tarefa da cabeça logo da parte da manhã. Ou seja, chegas, podes fazer à noite, todas as noites fazes para o dia seguinte, ou então, como eu disse inicialmente, fazes ao sábado ou ao domingo para vários dias da semana. Até porque este pequeno almoço também funciona muito bem para quem tem que pegar e levar. Não é? Isto tanto funciona como um pequeno almoço até como um lanche, porque tu pegas no lanche, pões na lancheira, dá para o lanche da tarde. Pegas no pequeno almoço porque se calhar não gostas de tomar logo o pequeno almoço, metes na lancheira e comes no trabalho quando chegas. Portanto, isto é tudo adaptável à tua vida real. Está bem? É a mesma coisa como se fizeres turnos, se tiveres outro tipo de horários, podes sempre andar
com um frasquinho é sempre importante, é o acondicionamento, portanto, fica sempre atento a isso também. Outro pequeno almoço também que eu costumo sugerir, que é muito simples de fazer e é muito rápido, são as torradas. Torradas, pegas em 2 fatias de pão, neste caso, uma das coisas que eu até costumo fazer em casa, quando tenho o meu pão, eu corto logo o pão todo, porque assim já não tenho o trabalho de estar todos os dias a partir o pão, guardo no saquinho, depois de manhã torro. Aqui pode juntar, eu vou juntar queijo fresco, mas pode juntar queijo fresco, pode juntar azeite, pode juntar humus, pode juntar queijo fatiado. Há uma panóplia de acompanhamentos que podes juntar ao pão de acordo com o teu gosto. E se tu reparares, que tempo é que isto demora? Na verdade não demora nada. Tu chegas ao saquinho do pão, tiras as 2 fatias, pões na torradeira enquanto estás a preparar a tua lancheira, não é? Ou então comes o pão sem ser torrado. E na verdade é nós percebermos um bocadinho sobre isto, porque nós achamos que as coisas demoram muito tempo, mas que tempo é que isto demora? E quando nós falamos em alimentação saudável, um pequeno almoço saudável ou um pequeno almoço não saudável, o que é que isso significa? Será que isto dá assim tanto trabalho, ter um pequeno almoço saudável e equilibrado? O que se calhar dá mais trabalho, mas também pode ser interessante. Em vez de ser o queijo fresco, podes fazer uns ovos mexidos. É verdade, dá mais trabalho. Tá, mas isso depende muito da vida real desse lado. Se até tiveres tempo e gostares realmente de uns ovos mexidos com o pão, podes fazer os ovos mexidos e acompanhas com o pão. Se o tempo for escasso, pegas no teu queijo fresco ou no teu acompanhamento e pões diretamente no pão. Ou seja, tudo depende muito da tua rotina. Portanto, aqui eu tenho o queijo fresco e eu costumo também sempre utilizar o azeite, que eu também gosto muito de utilizar com azeite. Portanto, o queijo fresco. Este é um pequeno almoço que se calhar acaba por ser mais saboroso ao saber melhor quando temos tempo para comer em casa, não é? Sentados, porque também se fizermos uma sandes de queijo fresco, às vezes o pão também absorve o líquido do queijo fresco e se calhar fica um bocadinho mais empapado, mas pode ser uma sugestão se precisar de levar e pegar, tal como no exemplo das overnight oats, pôs com uma fatia de queijo fatiado, faz uma sandes e levas. Essa sandes até pode ficar feita também no dia anterior, se assim for necessário, não é? Pegar e levar. E eu quero trazer realmente esta facilidade, esta leveza para o teu dia a dia e é muito o objetivo deste podcast, como também já deves ter percebido. Portanto, rapidamente, não é? Podes colocar aqui o queijo fresco, um bocadinho de azeite, aqui a quantidade do azeite é que convém sempre ter ideia, portanto, até pode ser, por exemplo, com um pincel para controlar. Portanto, já temos aqui 2 pequenos almoços que, na verdade, não dão trabalho nenhum a fazer, que nós só precisamos de estar minimamente organizados. Porque pensa comigo, tu tens 2 ou 3 pacotes de flocos de aveia na despensa, que é um alimento que não é perecível, não é? Que não se estraga de um dia para o outro. Tens os iogurtes no teu frigorífico que te dão para 2 semanas. Normalmente o prazo de validade é alargado. Tens também fruta em casa, aquela fruta também que não se estraga de um dia para o outro. A maçã, a pera, se calhar a banana estraga-se um bocadinho mais rapidamente, mas garantir que temos sempre este tipo de fruta que não se estraga tanto. O que é que isto significa? Que durante 2 semanas, não é? Tens o teu pequeno almoço planeado na tua cabeça. É uma tarefa que não tens que estar a pensar diariamente porque já tens tudo em casa. E este é o grande segredo e por isso eu gosto muito de falar sobre estes temas. Porque rapidamente tu não tens que estar a pensar o que é que vai ser o meu pequeno almoço, o que é que não vai ser, o que é que eu tenho comprado, porque os alimentos fazem parte da tua base diária. E isto acaba por facilitar e trazer uma grande leveza para quando nós queremos mudar os nossos hábitos alimentares. Está bem? Portanto, fica aqui estas sugestões, claro que podem ser sempre adaptadas ao teu gosto. Está bem? Depois, também tenho aqui outra ideia, que neste caso já vou cozinhar, já vou fazer, mas que também acaba por demorar muito pouco tempo e tu vais perceber isso. Tenho nesta tigelinha 3 colheres de sopa de flocos de farinha de aveia. Vou juntar também um ovo. Vou misturar. E atenção, a farinha pode ser outra que tu aprecies. Geralmente utilizo farinha de aveia. E vou juntar uma peça de fruta também. Vou juntar aqui meia banana esmagada. Porque é que eu gosto da meia banana esmagada aqui nesta receita, neste bolo da tigela? Porque rapidamente tu ficas com um bolo mais docinho e fofinho. E então, mesmo para pequeno almoço, como para lanche ou até snack, quando te apetece comer assim uma coisa mais doce, mais de conforto, isto funciona muito bem. E quando experimentares desse lado,
Aliás, até podes comentar, até podes deixar nos comentários receita e eu depois partilho contigo a receita, se quiseres esta receita com as quantidades certas. Quando começares a experimentar, vais perceber que se calhar isto funciona muito bem quando às vezes te apetece ir à pastelaria e optar por outro tipo de bolos. Se calhar até começas a considerar começar a fazer isto em casa e a levar. Porque eu vou só fazer um, mas tu podes fazer vários ao mesmo tempo. Tu podes fazer numa dose maior, pões no micro-ondas e depois cortas e vais levando durante os dias da semana, não é? E isto acaba por te facilitar imenso a alimentação desse lado. E como vês, é muito simples. Portanto, a farinha com o ovo já está misturado. Eu agora vou só esmagar a banana aqui deste lado para juntar. Pera também fica bom, pera aos bocadinhos, maçã aos bocadinhos. Pera cozida, maçã cozida também fica muito bom. A água da cozedura da fruta eu também costumo utilizar para adoçar as receitas. Portanto, vou-te deixando aqui estas sugestões todas para tu experimentares desse lado. Tenho aqui um limão, porque, por exemplo, se raspares um bocadinho de limão ou de laranja, as raspas de limão ou de laranja também dão um sabor muito interessante aqui ao bolo da tigela. Portanto, tens aqui a banana esmagada, juntamos, vamos misturar e vai automaticamente ao micro-ondas. E isto, como vês, é mais uma ideia de pequeno almoço transportável, porque rapidamente tu consegues levar isto para o teu trabalho. Depois podes acompanhar com mais meia banana ou outra peça de fruta, um iogurte, por exemplo, canela. Isto vai sempre dependendo da tua dinâmica. Esta receita também funciona muito bem para as crianças, portanto fica a sugestão de experimentar para a tua família, ao fim de semana para todos. E agora vou então pôr no micro-ondas. E está aqui o bolo na caneca, na tigela neste caso, que eu vou tirar para que tu consigas ver, para ser mais fácil. E ele fica desta forma. E depois podes colocar numa marmita, como eu estava a dizer, para levares, embrulhar em papel de alumínio, facilitando aqui ao máximo também esta questão dos pequenos almoços. Ou seja, o objetivo é que tu consigas facilitar ao máximo tudo o que diz respeito à tua alimentação, aos teus hábitos saudáveis e também, se quiseres, ir experimentando aqui algumas receitas diferentes, mas também com ingredientes muito simples. E isso também é uma das coisas que eu acho que é fundamental, é nós percebermos que para termos uma alimentação saudável, nós não precisamos de alimentos difíceis de encontrar, muito caros. Se tu reparares, todas as ideias que eu te trouxe aqui são alimentos económicos. Temos aqui a farinha de aveia, os flocos de aveia, que tu também podes triturar, o ovo, a banana, e rapidamente consegues ficar com um lanche que te vai dar conforto, que se calhar te vai permitir não ter tanta fome ao final do dia e também vai ajudar aqui nos teus hábitos. Isto é tudo uma questão de planeamento. Podes definir, por exemplo, à quinta ou à sexta-feira, que todos os domingos, ao final do dia, vais fazer os teus pequenos almoços, que vão ser se calhar sempre os mesmos. Garantir que tens pelo menos 5 peças de fruta diferentes, se quiseres variar os teus pequenos almoços, nos frasquinhos, para toda a semana. Portanto, tudo isto também te vai ajudar a mudar os teus hábitos alimentares de forma simples, descomplicada e sem pensar que é um bicho de 7 cabeças. Espero que tenhas gostado destas opções, que experimentes, que partilhes comigo as tuas experiências, que me digas se gostaste, se não gostaste, que é sempre importante também para mim, deste lado, perceber se tu gostas destas ideias e alguma dúvida, alguma questão, estou sempre disponível, é só uma questão de me enviares uma mensagem. Obrigada por me acompanhares e lembra-te, comer bem é mais simples e descomplicado do que parece. Aproveita para me seguir nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. Sim, ao equilíbrio, sim, ao bom senso, sim, à comida real no dia a dia, a nutricionista.